uma canção, tem uma música que fala, eu estava cantando agora, estava adorando o Senhor ali, estava cantando, muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Alguém conhece essa canção? Conhece? Alguém conhece? Alguém canta essa canção aí? Muito em breve vai sair uma de um povo. Você conhece? Canta mais alto para que quem não conhece venha entender. Que aqui muitos sofreram. Onde está aquele povo barulhento? Onde está? Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: é sério isso aí, igreja? É sério? Aonde está o povo barulhento? Sabe quem é o povo barulhento? O povo barulhento somos nós. Aqueles que são criticados, aqueles que são chamados da Bíblia. Eu já tive lá fora, eu sei como é que é lá fora. Eu sei que lá fora a gente está em busca de quê? Preencher vazio, satisfação pessoal, o ego falando mais alto, a soberba falando mais alto. Mas quando a gente vem para o cristianismo ele é morte. E quando a gente morre no Senhor para viver a palavra de Deus, a gente começa a amar. Sabe, esse lindo, essa linda, esse feio, essa feia que está aí do teu lado, sabe? É esse aí que nós precisamos começar a amar. É essa pessoa, a pessoa que está sentada do nosso lado, aquele que está atrás de nós. Aquele, sabe, que de repente a gente sai daqui e a gente vai lá, quando chega em casa, abre a janela, está aquele vizinho, aquele lá que nós precisamos começar a amar. E dentro disso aqui, irmãos, eu quero falar para vocês sobre a questão, nós estamos nesses dias, irmãos, por favor, amanhã tem vigília aqui, não vá querer dar pulinho aí fora, vem para cá, para esse lugar. Aliás, nem liga a tela da tua casa que só vai ter mulher pelada. Sabe, então só vai ter lá mulher pelada lá. Tu que é casada, não liga, senão teu marido vai olhar e aí ele vai querer ficar em casa, não quer vir para a vigília. Tu que é homem, não liga, senão tu vai ser tentado, tu vai querer ficar lá e tu vai olhar para tua mulher, tu vai dizer: ah, mas ela está com o corpo de repente mais escultural do que o teu. E aí tu vai querer fazer comparação, vai ter os homens lá, sabe, aqueles homens bonitos, sabe, dançando, sabe, aquelas coisas horríveis, expondo o corpo. Não liga a TV, amanhã corre para cá, para esse lugar. Vai ter uma vigília que nós vamos buscar a presença de Deus. Nós cremos que nós buscamos a presença de Deus. A adoração, ela atrai a presença de Deus, mas a presença de Deus, ela atrai as pessoas para esse lugar. Onde de noite foi um ambiente, se criou um ambiente aqui após o On Fire. No On Fire já estava um ambiente maravilhoso. Mas quando acabou o culto, a reunião do On Fire, o pessoal começou a adorar o Senhor, ao ponto que já estava chegando quase que meia-noite, ninguém queria ir embora, irmãos. O pessoal queria ficar aqui adorando.
adorando, 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 e a minha preocupação é, e aqueles que não estão adorando, aonde que eles estão nessa noite? Aonde que eles estão nessa noite? Onde é que estão essas pessoas? Será que estão na sua casa, reunidos com a sua família, em conforto, em carinho, em amor? Ou será que estão nas noites? Então, amanhã de noite, gente, corre para cá. Fale para quem está do seu lado, corre para cá amanhã de noite. O Senhor quer tocar em você, o Senhor quer falar contigo, o Senhor quer ministrar o teu coração. Eu repreendo toda depressão aqui, toda ansiedade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós estávamos orando aqui por um adolescente, gente, um adolescente, nós orando aqui por um adolescente com pensamentos errôneos relacionados à sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? E hoje de manhã nós estávamos orando aqui, eu falei para o papai, pega teu filho, vem para cá, hoje de noite vem para cá, amanhã vem para cá. A gente não aconselha a estar todos os dias no prédio. Nós temos reunião no domingo, temos na terça, normalmente, temos no sábado. Mas os outros dias é família, é para você estar com a sua família. Mas eu falei para aquele pai, tu precisa correr com teu filho para a presença de Deus, porque somente a presença de Deus pode curar esse adolescente, esse jovem, e restaurar os pensamentos dele, conectar o coração dele com o coração do pai. Então esse ambiente aqui, irmãos, ambiente de adoração, de busca da presença, é o melhor lugar para nós estarmos. Amém? Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre adoração. Falei esses dias, mas eu quero usar um exemplo aqui. Eu quero tentar ser o mais breve possível para nós adorarmos com as canções também. E aqui eu quero me deter no texto de Atos capítulo 16, verso de número 16 ao 34, mas eu não vou ler todo aqui, aonde fala sobre a vida de dois homens. O nome desses homens é Paulo e Silas. E aqui esses homens, eles nos demonstram uma atitude, um gesto, em que nós precisamos meditar nessa noite, e começar a colocar em prática algumas coisas, irmãos. De repente você está entrando aqui pela primeira vez, e eu vou tentar ser o mais simples, o mais bíblico, não simplista, mas o mais simples possível, para que você venha entender a mensagem aqui nessa noite. E aqui a Bíblia fala de dois homens que eles estão andando por cidades, e eles chegam numa certa cidade, e eles encontram uma mulher, e eles oram pela mulher, falando uma linguagem para vocês entenderem. Eles vão lá e oram por aquela mulher, e a mulher ela é liberta, ela é curada, ela é liberta. Eles fazem uma oração sobre a vida de uma mulher, ela é liberta. Ela estava sendo possuída por espíritos enganadores. E o que acontece? Esses homens, eles são levados à corte, a alta corte, e esses homens, eles são julgados. E o que fazem com esses homens? Eles lançam esses homens, Paulo e Silas, em uma prisão. E aqui, como se estou falando para vocês, adoração não é música, adoração é um estilo de vida. Mas aqui eu começo a perceber, através da vida desses homens, que a adoração, ela não depende da circunstância, mas da confiança que nós temos em Deus. Vamos começar por aí. Adoração não depende da circunstância. A minha pergunta não é se você está bem ou se você está mal. A minha pergunta não é se você entrou aqui cheio de saúde ou se você entrou aqui enfermo. Não é algo circunstancial, mas depende do que? Envolve a confiança que nós temos no Senhor. E eu vejo esses homens aqui, Paulo e Silas, demonstrando que a verdadeira adoração, ela transcende, irmãos, as dificuldades, e ela traz o que? Ela traz libertação. Porque do nosso encargo do coração de falar para vocês, igreja, irmãos, vamos adorar, vamos buscar ao Senhor, levante suas mãos. Toda vez que nós levantamos as nossas mãos, rendemos o nosso coração ao Senhor, nós estamos dizendo assim para Ele, eu dependo de Ti verdadeiramente. A gente canta muitas músicas que falam aqui que dependemos do Senhor, mas será que nós dependemos verdadeiramente? Houve uma polêmica agora esses dias aí na internet de uma música, e aí começaram a falar, mas a música não é uma verdade, é uma canção que estão profetizando algo, e os homens levaram na maldade para um outro lado.
Aqui quando nós estamos levantando as nossas mãos, nós já estamos declarando: Senhor, eu me rendo a Ti. Esse era um bom momento para você já começar assim com as mãos ao Senhor. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O apóstolo Paulo, ele fala o comportamento da igreja. Quando a igreja ela se reúne, ela começa a escutar a palavra, para você não perder o foco, você vai falando com Deus e consigo mesmo baixinho, orando no Espírito. Vai falando com Deus: ah, mas o que eu falo? Jesus, 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 Jesus. Aí a tua mente ela vai ficando cativa, e aí tu não apenas recebe palavra, tu começa a receber revelação no teu espírito. Só um parênteses. Então nós precisamos compreender a adoração que liberta, o exemplo desses homens, adoração em meio a adversidades. E aí Atos 16, eu vou ler o 22, aqui é o 24. Levantou-se a multidão, unida contra esses homens, contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Então entende, eles estão lá, eles estão cheios do Espírito, eles estão fazendo a vontade de Deus, cumprindo o ide do Senhor. Eles estão andando no centro da vontade de Deus, eu creio. E tu andando no centro da vontade de Deus, tu está fazendo algo, sabe, uma pessoa sendo liberta, sendo curada, sendo sarada. Aí vem esses homens, eles rasgam as tuas vestes, eles rasgaram as vestes desses homens e mandaram açoitá-los com vara, irmãos. Então tu está fazendo uma boa ação, tu está ajudando pessoas, tu está cuidando de pessoas, tu está amando pessoas, e aí mandam rasgar as vestes e açoitar você. Será que você iria entender o que está acontecendo? Será que nós iríamos continuar na caminhada? Irmãos, falo para vocês, hoje se dá um grito aí, muita gente abandona a fé. Eu não estou falando só aqui nesse contexto, no contexto geral. Se der um grito aí hoje aí para abandonar a fé, muita gente não vai continuar no Senhor. Hoje, se oferecer dinheiro, tem muita gente que vai abandonar o Senhor. Tem muita gente que vai saltar fora do barco. E aqui eu vejo o posicionamento desses homens, e o texto diz: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na cadeia, na prisão, no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Então esses homens apanharam, levaram eles para o carcereiro, e o carcereiro recebeu a ordem de prender eles. E eles prendem esses homens com os pés no tronco, que a Bíblia diz, não tinha como eles sair de lá. Então às vezes a gente entra em lugares onde a gente não tem como sair. Às vezes a gente é colocado em lugares que a gente não tem como sair. E a gente é povo de Deus, a gente é filho de Deus. Mas nós estamos entendendo, compreendendo a Bíblia, a palavra de Deus aqui, irmãos. Que se nós estamos posicionados com o nosso coração em Jesus, a gente começa a perceber, Paulo e Silas, eles foram injustamente presos, espancados e encarcerados. Só que eu percebo que mesmo em meio ao sofrimento, eles escolheram algo, eles escolheram em meio ao sofrimento adorar a Deus. Em meio ao sofrimento eles não titubearam, e a verdadeira adoração ela não se baseia no conforto das nossas vidas, nessa cadeira que você está, nesse ar que hoje eu não estou nem suando aqui, está boa a temperatura. A verdadeira adoração ela não se baseia nisso, igreja. A verdadeira adoração ela se baseia o quê? É na fé que nós temos em Cristo Jesus. Exclusivamente, irmãos, na fé que nós temos no Senhor. Ela não é circunstancial. Você quer ver uma coisa? Muitas coisas elas foram ensinadas para nós. Na real, pouca coisa foi revelada através de uma busca e de uma conectividade com Deus. Só que muitas coisas foram ensinadas para nós através do Jesus de Hollywood. Agora, de levar a igreja a buscar, a adorar, a se render, a se prostrar, a ser com o órfão, com a viúva, com o necessitado.
Irmãos, isso é pouco passado para nós. Agora aquele Jesus, sabe, com o cabelão, sabe, com aqueles olhão assim, sabe, com aquela pele linda, sabe, irmãos, é muito Hollywood. Eu tenho falado, a minha inquietação é que homens e mulheres de Deus lêem a Bíblia, amém? Mas o problema é que nos dias de hoje muitas pessoas elas não lêem Bíblia, elas lêem os gibizinhos, elas lêem a revista Caras, elas lêem a revista Placar, elas lêem a Veja, nem sei se existe isso ainda. Mas eles não, sabe, é de mergulhar na palavra, gente. Eu cantei anteriormente, muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. E se Jesus buscar a sua noiva, você está preparado para subir para reinar com Ele em glória? Eu estou preparado para subir para reinar com Ele em glória? Ou será que nós vamos ficar para ser julgados? E eu não estou falando nada aqui dentro de uma escatologia. Eu estou falando aqui sobre o fato que vai acontecer, de estarmos preparados para a volta de Jesus. Só que nós falamos que nós queremos adorar, nós queremos buscar a Ti. E existe algo, irmãos, existe um poder na adoração, igreja. O texto diz ali no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão, sabe o que acontecia? Eles escutavam. E aqui não está ligado à afinação, tá? Aqui não está ligado à tonalidade. Aqui está ligado ao estilo de vida que você tem, daquilo que você vai representar nos lugares aonde você chega. Por causa que as pessoas escutam a tua adoração mesmo sem você cantar bem, mesmo sem você ter uma voz afinada, mesmo se você tem uma voz parecida com a minha, que é a voz de taquara rachada, como eu já foi falado para mim no passado. É como é que está o nosso estilo de vida, porque há um poder na adoração. Tanto é que essas pessoas escutavam, eles estavam ali, mas a pergunta é, e quando você está em dificuldade, você canta? Muito em breve vai sair uma notícia, que um povo que desapareceu era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra... Aquele povo voltou com o pai. Ô, tu é velho, hein, cara? Só cantando essas músicas aí, cara. Então, irmãos, o poder, eu quero saber, será que quando nós estamos nas adversidades, nas dificuldades, nós continuamos adorando ao Senhor? Será, irmãos? Porque a tendência é que nas dificuldades, nas adversidades, igreja, você pensa que nós não temos dificuldades e adversidades aqui? Vocês pensam? Para o lugar ficar confortável aqui, eu estava falando esses dias, uma média de R$200 mil. Ai, pastor, mas 200 mil reais, e tu vem aqui, tu não traz uma oferta para nós. É verdade, tu vem aqui, tu não traz uma oferta, tu quer desfrutar, tu quer adorar, mas tu não quer pagar preço, não quer pagar boleto. E a real é que aqui não tem nada meu, irmãos. Não tem nada meu. Eu tiro o meu lá, eu tiro do meu lá para colocar aqui. Não tem nada meu. E eu já falei para a Alessandra, eu disse: Alessandra, eu não sei, pode ser que daqui a uns dias o papai ele comece a sinalizar para a gente ir para um outro lugar. Se o papai sinalizar para a gente ir para outro lugar, sabe como é que a gente sai? Dá um beijo. Deus te abençoe, amo vocês, igreja. Da mesma forma que eu vim de Bento Gonçalves para cá. Bento, te amo, não tem nada meu, te amo, Bento. Só que isso também envolve adoração, igreja. Eu tenho um pastor amigo meu que ele falou: tem duas coisas que eu não saio de casa para cultuar o Senhor:
a chave do carro e a minha oferta e os meus documentos, ele falou. Eu não entro num prédio sem uma oferta. E não é questão de valor, sabe por quê? Sabe por quê? Pergunta para quem está do lado, sabe por quê? Pergunta, sabe por quê? Porque a igreja ela se mantém com a oferta da viúva pobre. A igreja ela não se mantém. Lembra quando aquele fariseu abriu a casa para Jesus? E aí tinha uma mulher que ela derramava o melhor que ela tinha, que era o óleo precioso, e lavava os pés de Jesus, enxugava com seus cabelos, e as suas lágrimas corriam sobre o seu rosto. Eu não estou falando aqui sobre valor, gente. Você sabe que eu não prego sobre isso, mas isso também envolve adoração. Ai de mim me apresentar diante do Senhor sem ter nada para oferecer. Por que está falando isso, Elcio? Porque se a gente vai para a noitada, o som aqui é ruim, vocês perceberam? A gente tocou de som agora, o som é alto. Aí a gente reclama do som aqui, mas na noite, quando está com aquela caixa, com aqueles falantes de 18, gigante, na cabeça, aí a gente está lá e fica, ainda bate cabeça, e ainda toma uma boletinha ainda, né? Para ficar tudo legal. Mas aqui, quando chega aqui, que a gente canta bem alto e a gente quer adorar, de repente até a voz da pessoa que está do teu lado, ela te irrita. E aí a gente fala que a gente vem para esse lugar, André, para adorar o Senhor. É melhor adorar aqui ou adorar lá? Responde para mim. Aonde? Aonde? Aqui! E aqui é melhor. Tu sabe que aqui é melhor. Nem tinha ter visto aí. Aqui é melhor. Aqui é melhor que lá. Aqui é muito melhor. Sabe por quê? Porque aqui é a comunhão dos santos. Nós nos reunimos como igreja para celebrar. E aí acontece o quê? Acontece cura, restauração. Pessoas são saradas no nosso meio. Por quê? Porque há poder na adoração. Então, apesar das dificuldades, eles oravam e cantavam, louvavam a Deus. O resultado, aqui a Bíblia diz, um terremoto sobrenatural, que abriu as portas da prisão e quebrou as correntes aonde eles estavam, irmãos. Então, toda vez, olha só, agora me lembrei de uma coisa. Isso aqui foi no meu seminário teológico, eu defendi isso aqui, sobre esse terremoto que abalou e quebrou as cadeias e as prisões. Agora que eu lembrei, irmãos, toda vez que nós começamos a adorar, a declarar o nosso amor ao Senhor, cadeias se quebram, irmãos. Toda vez que nós começamos a adorar o Senhor, os grilhões, sabe, as amarras, elas se desfazem. A partir de hoje, igreja, sai daqui já, tu que está de carro, de moto, de bicicleta, bota lá o teu fone, eu não sei o que tu vai fazer, coloca um louvor e adora o Senhor, exalta o Senhor, coloca uma canção de adoração lá na tua casa, adora o Senhor, faz alguma coisa. Deus gerou algo no nosso coração, conquistar uma cidade junto com os outros irmãos aí, irmãos, com a igreja, a Assembleia Quadrangular, as igrejas que tem aí, Filadélfia. Deus gerou isso no nosso coração, só que ninguém faz nada grande sozinho. A priori, o que nós precisamos fazer, Daniel? Nós precisamos voltar o nosso coração para Jesus e adorar o Senhor. Uma vez eu estava no avião e me chamou a atenção, porque entrou um judeu ortodoxo, com seu chapéu, com seu quipá, com seus filactérios, e ele entrou no avião e começou. E eu, o que esse cara está fazendo, tch? E esse cara ficava um tempão naquele negócio. E o que esse cara está fazendo? O cara foi uma boa parte da viagem, depois comeu alguma coisa e voltou, Luciano, e ficou naquele negócio lá. Eu disse, o que esse cara está fazendo? Eu não tinha entendimento. Ele estava fazendo as suas orações, ele estava declarando lá os textos, ele estava adorando o Senhor. E eu disse, mas o que esse negócio que esse cara está fazendo, gente? O que é esse negócio? Aí quando eu fui a Israel, um judeu falou para mim, essa é a nossa adoração, a gente adora com ritmo. Eu, o quê? Com ritmo? Com ritmo é mais fácil para nós decorar. Eu disse, o quê? É tão simples assim?
e eu estava complicando, eu pensei que eram inúmeras coisas, irmãos. O que eu quero trazer para você? Não é a forma, não é o jeito, não é o monte. Não é nesse monte, é o coração rendido e adorando ao Senhor. Precisamos adorar a Ele em espírito e adorar em verdade. Mas será, igreja, que nós temos adorado ao Senhor? Será que nós temos colocado o nosso... Presta atenção em mim aqui, deixa a criança aí. Presta atenção em mim aqui, por favor. Será que nós temos adorado? A adoração sincera, ela pode gerar milagre. Ela pode gerar transformação em situações que aos nossos olhos humanos é impossível. É somente através da adoração. É somente... gente, eu já vi tanta coisa acontecer. Eu já vi tantos milagres acontecerem. Mas aí entra uma questão que às vezes nós damos muito mais valor para as coisas, e coisas que são passageiras, e não almejamos as coisas que são eternas. Então nós damos muito mais atenção para coisas que são passageiras e não conectamos nas coisas eternas. Só em nós estarmos aqui, irmãos, só em nós estarmos aqui, é um milagre de Deus nós estarmos aqui, irmãos. Só em você estar aqui, é isso que eu quero dizer, só em você, só a Elcio está aqui, é um milagre de Deus, de tanto livramento que o Senhor já me deu, de tanto livramento que o Senhor já te deu. Só que temos o problema de às vezes ficar focado em coisas dessa terra, dando muito mais valor nas coisas passageiras, e não almejar as coisas que são celestiais, que são eternas. A pergunta que eu poderia fazer nessa noite é: será que você tem almejado coisas eternas? Ou será que você está tão focado, almejando coisas que são passageiras? Aonde que estão as pessoas que têm o coração queimando, Luciano, hoje pelo chamado ministerial? Eu tenho pessoas aqui de avançada idade na fé, idade mesmo, mas pessoas com idade na fé, pessoas que já colocaram a mão no arado aí, vários aí, ó, colocaram a mão no arado, ralaram bastante. E a minha pergunta é: por que vocês pararam? Por que pararam de anunciar? Por que pararam de falar? Por que pararam de expressar aquilo que queima dentro de vocês, ou não queima mais? Ou o que queima é nós virmos para um culto, sentar domingo, e aleluia, glória a Deus. Os pregadores, esses dias eu chamei o pessoal que ministra aqui, e eu tentando fazer aqui, eu disse: não, vai lá ministra, vai ministra, orando a Deus, Deus levanta os ministros, e aí todos eles declinando. E eu disse: mas por que parou de queimar? O que está acontecendo no coração de vocês? Aí depois fica aquela coisa: mas é sempre os mesmos. Sim, os outros eles não querem participar, eles querem chegar, eles querem sentar, eles querem uma boa poltrona. Mas são pessoas que Deus já fez na vida e através da vida. Eu sei onde é que está uma das questões, um dos problemas: eles pararam de adorar. Hoje eles querem estar envolvidos com coisas. A maioria deles agora querem ser youtuber, querem fazer sucesso no Instagram. A maioria deles agora querem ser coach. Está tudo certo, não estou falando que é errado, mas por que parou de queimar, gente? Por que parou de queimar? O que aconteceu? O problema está em Deus? Não, o problema não está em Deus, o problema está em nós. De repente são pessoas que se machucaram com a estrutura e colocaram a culpa no Criador. O problema está em nós. Nós precisamos voltar a queimar. Nós precisamos voltar, o nosso coração precisa voltar a estar incendiado de amor e de paixão por Jesus. É sobre Ele, não é sobre pessoas. É por isso que nós estamos aqui. Irmãos, nós precisamos voltar a sofrer dores de parto até Cristo ser formado no coração das pessoas. Mas a gente não sofre mais nada. Quando começa as primeiras dores, a gente já abandona. As primeiras dores a gente já desiste. As primeiras dores a gente diz: eu já não vou mais. Aí tu me pergunta: pastor, mas não dá vontade? Às vezes dá vontade, mas quando eu começo a adorar, eu falo para o Senhor, eu falo: a Alessandra sabe muito, eu digo: Alessandra, nós não podemos ir para o céu sozinho. Nós temos que arrastar alguém, nós temos que fazer algo. Quando a gente começa a adorar, sabe, o Senhor começa a conectar, a gente começa a conectar o nosso coração ao coração de Deus, irmãos. E aí as coisas que elas
poderiam ser e se tornaram pesadas no passado, elas começam a se tornarem muito mais leves. Porque daí o Abba, ele toma o controle de tudo e de todas as coisas. E a gente volta, Jonathan, a queimar de novo. Sabe, quando tu me liga e tu diz, pastor, eu estou queimando. Eu entrei lá no social, estou lá, eu estou queimando, pastor. Cara, isso aí não pode morrer, cara. Eu vou te falar de algo, macho. Guarda aí, quantos anos de fé? 4 para 5 anos. Eu estou desde 1998, velho. 1998 eu disse sim para Jesus. E eu disse, eu não vou parar de queimar. Eu estou queimando até hoje. E eu não vou retroceder até a volta dele. Eu não vou retroceder. Eu não vou. Anota o que eu estou te falando aí, cara. Monta, vai para dentro do barco, vamos para dentro do barco e vamos queimar, velho. Desde 98. Não. Eu já falei lá na minha casa, aconteça o que acontecer, eu quero continuar promovendo festas no céu, porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador ele se arrepende. A gente quer ser tudo essas coisas que eu falei de YouTube aí, mas a gente não quer promover os céus, a gente quer promover, sabe o que? O nosso próprio bel prazer. Não está errado, mas olha aqui, ó, precisamos ter equilíbrio e continuar buscando o Senhor e profetizando sobre a vida de pessoas. Mas para isso nós precisamos adorar. O testemunho através da adoração. Aqui fala sobre a conversão do carcereiro no verso 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então olha só, o carcereiro acorda, desperta do sono, e aí ele vai ver, está abertas as portas. E aí o que ele pensa, os homens que eu estava cuidando, eu dormi e os homens fugiram. Eu já sei o que vai acontecer comigo. Antes que aconteça comigo, eu vou fazer o crime. Então eu vou fazer o que? Eu vou tirar a minha vida. Mas olha só, mas Paulo bradou em alta voz, não faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Aí a Bíblia diz no verso 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhor, que devo fazer para que seja salvo? O que eu vejo aqui, igreja? O carcereiro ele foi impactado pelo poder de Deus. Toda pessoa que vê que você tem um estilo de adoração, você que tem uma vida de adorador, você que adora o Senhor, que já entra aqui nesse ambiente, às vezes, sabe, às vezes a gente sai de casa, a gente não sai legal, gente. Às vezes a gente não sai muito animado, não. É verdade, né? É verdade. Às vezes a gente não sai muito legal de casa, não. Mas eu sei que, às vezes a gente não sai legal de casa, mas quando a gente sai daqui para voltar para casa, a gente sai bem melhor. Eu tenho uma convicção, sabe por quê? Porque nós temos a vida de Deus aqui no nosso meio, igreja. Nós temos a vida de Deus. Quando se tem a vida de Deus, olha só, eu me alegro. Eu creio que vamos, como falei anteriormente, vamos ganhar almas aqui nessa cidade. E nós não conseguimos fazer tudo, irmãos. Eu me alegro, sabe o quê? Hoje, no passado eu ia nas casas fazer uma visita. E aí quando eu saía quando chegava na hora do alimento, Ivo, daí, pastor, o senhor ora por nós? Os homens falavam, né, Luciano? Não sei se você deve ter vivido isso. Pastor, o senhor ora por nós e abençoa os alimentos. Sabe o que acontece agora? Os homens estão entendendo a palavra, a Bíblia. Eles estão cumprindo com a sua função sacerdotal. Sabe o que acontece, Daniel? Isso não é falta de respeito e nem desonra. Os homens, eles dizem assim, ó, vamos agradecer agora. Os homens aqui, ó, esses aí que estão aí, ó. Olha pro lado desse homem que está aí do teu lado aí, ó. Olha aí, tem um varão aí do teu lado, olha aí, me ajuda. Tem um homem aí do teu lado aí, ó. Deve ter um perto aí, ó. Olhou? Ai. Sabe o que eles dizem? Reúne a família, e eu estou lá às vezes e eu olho assim, ó. E aí eles dizem assim, ó, vamos agradecer o alimento. Eles fecham os olhinhos. Sabe o que eles fazem? Eles começam a agradecer a Deus por aquele alimento. E não é com palavras bonitas.
eles falam de uma forma muito simples, mas é uma forma pela qual Ele vem naquele ambiente, naquela casa. E eles falam: Senhor Jesus, abençoa os nossos alimentos. Senhor Jesus, abençoa a nossa família. Senhor Jesus, seja com aqueles que não têm. Amém. Uma coisa simples, igreja. Vocês vão dizer: pastor, isso é muito simples. Só que o que a gente percebe? A gente vê o Espírito Santo, Deus agindo nos lares, nas casas, nos lares representados aqui. Agora estava lá no fundo uma mulher falando assim: ó, pastor, agora eu tenho um marido, e ele junto. Eu tenho um marido que ora por mim, pastor, ele está orando por mim. A gente está se reunindo, fazendo o nosso devocional, e a gente está... pastor, e agora a gente lê a Bíblia e ele está orando por mim. Ela não viu o que eu falei para ele, mas ela ficou curiosa. Agora eu vou falar. Aí eu falei no ouvido dele, ele disse assim: ó, macho, deixa eu te falar uma coisa. A tua esposa está se sentindo protegida. Tava um tendel, os guri tocando aqui. Eu falei: tu viu que ela está se sentindo protegida por ti? Tu já tem filho grande, os filhos quase que mais velhos do que eu. Mas, macho, olha só o que está acontecendo. Ela está se sentindo protegida por ti. Isso acontece através de quê? Da palavra de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque o evangelho que nós servimos, ele é poderoso para transformar. E aí as mulheres que se sentiam desamparadas, hoje elas começam a se sentir amadas e protegidas. E aí eu vejo um exemplo aqui, porque adoração envolve testemunho, envolve salvação. A adoração não apenas nos fortalece, mas também toca a vida de outras pessoas. Quando nós adoramos, nós tocamos a vida de outras pessoas. E eu creio que Deus vai usar muito a tua vida. Presta atenção aqui. Quem adora, prospera. Declare comigo assim: quem adora, se você crê, declare: quem adora, prospera. Só que tem um detalhe aqui: quem adora, prospera licitamente e não usurpa as outras pessoas. Aí a gente fala que adora, mas a gente não paga imposto. A gente fala que adora e a gente dá meia nota, ou nem dá nota. A gente fala que adora, mas diz que não está quando está. A gente fala que adora, mas a gente compactua com o erro dos outros. Eu não sei que tipo de adoração você conhece, mas essa adoração ela não é bíblica. Pessoas que fazem essas coisas. Por isso eu creio que quem adora ao Senhor prospera, mas de uma forma lícita. E não fica usurpando de outras pessoas, abusando, violentando pessoas. E para finalizar aqui a adoração, eu entendo que aonde é a adoração, a salvação como fruto dessa adoração. Aqui eu vejo no texto Atos 16:31, respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, louvando-lhes, lavando-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus, toda a família do carcereiro. Então, a Bíblia diz, verso de número 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A igreja, irmãos, ela é poderosa não apenas quando ela expulsa os demônios. Eu creio que muitas pessoas elas precisam ser libertas na nossa cidade. Mas a igreja ela se torna poderosa quando ela ora e quando ela senta na mesa para compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. E eu trago explicação para vocês.
Nós temos a oportunidade, nós que estamos aqui, mais de 400 pessoas aí, de sentar em muitas mesas, mesas que eu não sento, mesas que a pessoa que está aí próxima de ti não senta, mas mesas que tu senta, mesas que você senta. A igreja é poderosa, expulsar demônio, vocês lembram? Bota a mão na cabeça, que a gente tem, aqui quando está aqui fazendo libertação aqui, ora, expulsa, amém, é bíblico. Mas além disso, a gente tem que expulsar esse demônio, a gente tem que se tornar poderoso na questão igreja, expressar o poder de Deus e o amor de Deus, sentando na mesa e tendo tempo para compartilhar o amor de Deus com as pessoas que estão famintas. Porque muitas pessoas olham para nós e nós estamos em liberdade, mas muitas pessoas que olham para nós aí fora, elas estão encarceradas, elas estão aprisionadas. Muitas pessoas que estão aí fora, elas estão feridas. E a Bíblia diz que a criação ela anseia para que os filhos de Deus eles se manifestem de uma forma poderosa, ao ponto de tocar pessoas e elas venham a serem alcançadas. Então eu creio, irmãos, eu começo a compreender aqui que Paulo e Silas, eles testemunham ao carcereiro e a sua família, eles creem no Senhor Jesus e a casa toda é salva. E eu começo a entender que a adoração ela nos aproxima de Deus e pode nos levar a lugares, irmãos, onde nós jamais imaginamos. Mas aí a pergunta vem novamente: será que nós temos tido uma vida de adoração? Será que nós temos um estilo de vida conforme a palavra? Será que nós temos usado o veículo da música para adorar o Senhor com músicas boas? Ou será que é só, gente, nós temos que ajudar os adolescentes. Igreja, nós precisamos ajudar os jovens. Homens maduros que estão aqui, homens que são maduros, nós precisamos ajudar os jovens. Nós precisamos ajudar os adolescentes que estão aqui. Quantos adolescentes aonde, Carol? Fabrício, quantos? 52 o início aí tinha quantos? 10, eu acho. 15. Começou com 1. 52 adolescentes tinham ontem aqui, reunidos ali. Mais de 100 jovens reunidos aqui. Aí como é que está a cabeça dos nossos adolescentes? Eu estou falando dos nossos que estão aqui. Porque desde cedo eles já têm que aprender o que é adoração, uma vida de adoração, uma vida rendida ao Senhor. Para que quando eles se cheguem à juventude, eles vão para a universidade. E não é andar aqui até os 18 anos. Quando faz 18 vai para a universidade e desvia. É para eles chegarem lá fora na universidade, eles terem base, terem fundamentos, conhecerem a palavra de Deus e não se perderem, como muitos têm se perdido hoje aí na nossa cidade. Então, os nossos adolescentes, eles precisam de nós. Os jovens, eles precisam de nós.